Olá, boa noite. O Presidente da República, Filipe Nyusi, manteve a equipa indicada por Armando Guebuza no diálogo político entre o governo e a Renamo. Hoje as duas partes realizaram a primeira sessão após a tomada de posse de Filipe Nyusi e do governo. José Pacheco, ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, e Gabriel Mutiz, ex-ministro dos Transportes e Comunicações, agora fora do governo, mantêm-se à frente do diálogo político por parte do Executivo. O presidente da República, Filipe Nyusi, entendeu que devia manter a mesma equipe, tendo em conta que é conhecedora do dossiê e que faltam poucos pontos por resolver. O governo novo já está a trabalhar e um dos aspectos que estava em agenda, certamente, era como lidar com os interesses nacionais à volta da inclusão e participação dos cidadãos. Havia em carteira diálogo político aqui no Centro de Conferências Joaquim Chissano entre o governo e o partido Renamo. O presidente Filipe Jacinto Nyusi homologou a continuidade do diálogo de acordo com a agenda que nós temos. À luz do acordo de cessação das hostilidades, as negociações entre o governo e a Renamo devem ser concluídas em 135 dias, a contar de 10 de outubro passado. Ou seja, falta um mês para fechar os 4 pontos de agenda. Nossa agenda atual é, efetivamente, olhar para o processo de integração. Como é que está? Como é que os nossos peritos estão a trabalhar este assunto? Temos o exercício de fechar o ponto inerente à despartidarização da função pública e entrar no quarto e último ponto da nossa agenda, referente às questões económicas. Esta é a ronda número 91. No último encontro, pouco antes da investidura do novo governo, a Renamo insistia na partilha de responsabilidades nas Forças Armadas e na Polícia, enquanto o governo continuava a exigir que a Renamo entregasse as listas com o efetivo dos seus homens. A Renamo, por sua vez, explica que o diálogo político não inclui o tema sobre o governo de gestão ou regiões autónomas propostas por Afonso Dhlakama. Simon Macuiana, chefe da delegação da Renamo, disse que o diálogo político tem como agenda os pontos levantados no acordo de cessação das hostilidades. A pressão de Afonso Dhlakama para a criação de um governo de gestão não faz parte da agenda do diálogo político no Centro de Conferências Joaquim Chissano, apesar do líder da Renamo estar em périplo pelas províncias a apresentar a ideia ao seu eleitorado. O chefe da delegação da Renamo no diálogo político, Simon Macuian, diz que a sua missão é apenas discutir os pontos acordados no dia 5 de setembro passado. A nossa missão aqui na Conferência Joaquim Chissano, apenas fomos endossar os assuntos que estão no acordo já assinado no ano passado e os pontos subsequentes, como tem um caso da expansão do Estado e também que tem a ver com questões econômicas. São essas matérias que estão na agenda e vamos cumprir a agenda. A agenda nova nós ainda não temos, por isso vamos respeitar a nossa agenda que o partido nos incumbiu e vamos trabalhar nessa agenda. A Renamo diz ainda que o governo está a violar o acordo de cessação das hostilidades e exige uma solução a bem da população. Há violações deste acordo e nós já rolamos todos os aspectos que têm a ver com a violação, que achamos que em conjunto, como irmãos moçambicanos, temos que encontrar uma solução, temos que dar mais confiança entre nós, de modo que o nosso povo se sinta melhor representado e nós próprios possamos também sentir melhor no que diz respeito ao trabalho que estamos a fazer ao nosso país. Por isso, esta é a nossa preocupação, cumprir o acordo e ver quais são os passos a seguir e também, como sabem, há uma série de assuntos que ficaram pendentes e gostaríamos de ter esses assuntos resolvidos em nome da paz, em nome da estabilidade e em nome do bem-estar do nosso povo. Na semana passada, os mediadores do diálogo político, Dom Denis Singulan e o padre Filipe Couto, reuniram-se com Afonso Dhlakama para auscultá-lo depois de terem sentado à mesma mesa com o presidente cessante Armando Guebuza e o atual Filipe Nyusi. Enquanto isso, o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, escalou este domingo a província de Nampula, no périplo que vem efetuando para divulgar a intenção de criar um governo de gestão no país. O presidente da Renamo encontra-se desde domingo na província de Nampula,
onde, segundo suas palavras, pretende confortar os membros do seu partido, decepcionados com os anunciados resultados das eleições de 15 de outubro passado. Afonso Dhlakama sublinha ter havido roubo de votos naquele escrutínio em que a Frelimo e seu candidato Filipe Nunes saíram vencedores. Mesmo assim, Dhlakama diz ser esta a vez em que a Renamo vai governar e defende a criação de uma região autónoma. Minha presença, vou poder tranquilizar aqueles que votaram em nós, que embora tenha havido roubo, é desta vez também que vamos poder governar, se for necessário, e criarmos a região autónoma, inclusive Nampula, porque apesar de ter havido roubos, nós limpamos aqui, sobretudo nas presidenciais, tive mais do que o deve, do que o Nunes. Afonso Dhlakama ainda não sabe quando será criada a alegada região autónoma, porém revelou ter sido formado um grupo que se encontra a negociar com o governo nesse sentido. Um bocadinho complicado. Neste momento, tenho um grupo que está mesmo a negociar em Maputo com o novo governo da Frelimo. Não digo governo moçambicano, porque se eu disser governo moçambicano, estaria a legitimar aquilo que não posso. O governo da Frelimo. Queiramos como não, é este o governo da Frelimo que terá que negociar conosco a semelhança daquilo. Durante a guerra de 16 anos, nós não reconhecíamos o regime marxista-comunista, mas negociamos com eles, não é? Portanto, para quando, não posso dizer, estaria a mentir, mas breve será diferente daquilo que temos nos habituado de ouvir. Em Nampula, Afonso Dhlakama vai se reunir com os membros da Renamo eleitos deputados e prevê realizar encontros populares nos distritos de Angoche, Moma, Macala Porto e cidade de Nampula. A governadora de Sofala repudiou esta segunda-feira na cidade da Beira a proposta do líder da Renamo de criação de uma zona autónoma composta pelas províncias do centro e norte do país. Helena Taipo chegou mesmo a dizer que a ideia de Afonso Dhlakama de dividir o país é para reinar nas zonas onde abundam os recursos minerais. No quadro da visita a várias instituições da província, a recém-nomeada governadora de Sofala, Maria Helena Taipo, escalou hoje o Comitê Provincial do Partido Frelimo, localizado no bairro de Mataquane, arredores da cidade da Beira. Foi aqui onde Helena Taipo, depois de ser recebida em apoteose através de cânticos e dança, perante vários membros e simpatizantes do Partido Frelimo e a população que acorreu ao local para saudar a nova governadora, subiu ao pódio e repudiou as declarações de Afonso Dhlakama, que de forma reiterada ameaça governar o país no centro e norte, onde alega ter ganho as eleições de 15 de outubro do ano passado. Moçambique é um país indivisível. Vocês sabem que eu fui ministra do Trabalho na República de Moçambique. Nunca ninguém proibiu que eu não trabalhasse em nenhuma província. Todas as províncias são províncias moçambicanas. Daí que, quando se propala em dividir o país, nós temos que repudiar. A governadora de Sofala, que esteve acompanhada pelo seu esposo, olha para a ideia de criação de uma zona autônoma como uma estratégia de dividir para reinar. E em algum momento, estas ideias divisionistas não são dos moçambicanos. Quando o país começa a produzir, começa a ter investimentos, há outras forças de oposição que ultrapassam aquilo que é a nossa convivência, que criam estabilidade. É importante estarmos atentos. Em algum momento, há uns que criam divisionismo para poderem reinar. Não se esqueçam que o país está a registrar grandes investimentos na área dos recursos naturais. A dirigente número 1 de Sofala saudou a marcha promovida pela comunidade muçulmana este domingo na Beira, que protestaram sobre a divisão do país, tendo encorajado outras forças vivas da sociedade a pautar pelo mesmo sentido.